Bom dia, queridos internautas da TV Mundi, a TV da Nova Era, a TV da Linguagem da Nova Era. E nós estamos aqui no nosso programa Paz, Amor e Luz, eu, João Gilberto, dando continuidade às civilizações que nós tivemos aqui em cima do nosso planeta. Então, veja bem, nós já falamos da criação do mundo através do Big Bang, já falamos sobre a civilização da Atlântida, já falamos da civilização da Suméria e falamos também sobre a civilização egípcia. E hoje nós estaremos falando da civilização que realmente tem um papel fundamental dentro da nossa história, das civilizações, que é a civilização dos hebreus, né? Os israelenses, os israelitas, que realmente têm um papel importante dentro de todas as civilizações, porque a maioria das civilizações desdobraram a partir dos ensinamentos, né, que nós iremos falar hoje, dos hebreus. Então, a produção, daqui a pouco começa já a colocar algumas imagens, porque as imagens que nós colocamos para vocês é justamente para elucidar e dar uma sustentação através, né, do que aconteceu. Então, tal qual nós colocamos em outros programas falando sobre a civilização, nós estamos aqui agregado, tá, dentro do quadrante do universo, no sistema solar, né? Então, está aí a criação do mundo, através de bilhões de anos de estudos, né, que está aí na tela, e a composição do nosso planeta. Então, nós tivemos um período onde, através das escrituras e dos ensinamentos, nós tivemos a figura de Adão e Eva, através dos ensinamentos, né, do próprio Deus, da personalidade que criou toda essa estrutura que vocês estão vendo aí, tá? O nosso sistema solar está agregado a um sistema onde existem bilhões e bilhões e bilhões de outros sistemas. Então está aí o mapa-mundo da Terra, porque nós estamos falando das civilizações, vocês vão perceber que nós vamos rodar todos os continentes e vamos terminar aqui no Brasil, que é a civilização da raça dourada, a civilização onde vai agregar todos os conhecimentos, né, do mundo inteiro, tá? Então está aí o mapa-mundi, nós já falamos da Suméria, que está do outro lado aí, no caso do Egito, e hoje iremos falar da civilização que também saiu, né, num determinado período pós-dilúvio, saiu também ali do rio Tigre e Eufrates, através da personalidade de Abraão, tá? Então está aí a criação do mundo, Deus, lógico que isso é simbologia, né, pessoal? Então está aí Adão e Eva, tá? O início de toda a configuração do nosso planeta, junto com o Criador, tá? Aí já começa-se a, né, ter os seus filhos, e realmente é o início da nossa composição aqui na Terra, tá? Então está aí Adão e Eva com seu filho, né? Então começou aí um período que foi interrompido depois na história, tá, através do dilúvio. Então está aí esse período realmente muito interessante através da história, que está né, contado em vários livros, tá? Nos livros do Corão, nos livros sagrados dos evangélicos, tá? Dos evangelhos, e na Sagrada Torá. E aí nós tivemos um período turbulento no planeta, onde realmente as pessoas, tal qual como hoje, um mundo muito conturbado, tá? Teve aí Sodoma e Gomorra. Nós temos aí comportamentos hoje no mundo que está parecendo Sodoma e Gomorra, tá? Pessoas não respeitam outras, pessoas pensam só em si, é só o fator econômico que comanda o mundo. Então nós estamos vivendo de novo quase, né, uma repetição daquilo que aconteceu naquela época. Então está aí os sinais, né, realmente para que o homem procurasse se sutilizar e usar toda a sabedoria, né, daquelas personalidades daquela época. Então está aí, né, a fuga no caso de Ló aí, lá naquela época de Sodoma e Gomorra. Isso gera um prenúncio do que realmente iria acontecer através do dilúvio. O dilúvio foi dado um sinal, né, ao grande ser de luz, tá? Noé, e ele, junto com a sua família,
e junto com toda uma composição da autoespiritualidade, criou uma arca para ficar alheio durante um período da história àquilo que realmente aconteceu, que foi o dilúvio. E isso através da arqueologia, isso através dos estudos dos cientistas, tá? Cada dia está ficando mais comprovado, inclusive existe, depois a produção vai colocar aí um local, que é o Monte Ararat, que realmente confirma, né, daquele fato que aconteceu do dilúvio. Então está aí, Noé construindo a arca, né, já dando aí algumas informações para as pessoas que não acreditavam que aquilo iria acontecer, tá? Então está aí a construção da arca, a colocação através, né, de toda a engenharia das espécies que tinham na época. Então está aí uma simbologia, lá o Monte Ararat, onde, a princípio, depois de toda aquela configuração do dilúvio, tá, a arca ficou realmente como se fosse ali estabelecida, e dali iniciou-se realmente um novo período na Terra. Por quê? Muitas das civilizações que vieram aqui, né, elas ficaram desconfiguradas através desse dilúvio, onde a precipitação da água foi intensa. Então está aí, é o mapa inclusive da Suméria, onde Abraão saiu de Ur, né, e foi realmente cumprir com a sua incumbência para que o mundo tivesse, a partir daí, uma nova configuração e uma nova prospecção já dentro de um aspecto divino, né, com a direção aí de Abraão. Então, Abraão saiu de Ur, né? Abraão tinha aí uma qualidade, né? Ele era como se fosse um pastor. Era uma época muito, muito, muito antiga e ele criou, através aí de toda a sua dinastia, tá? E através do relacionamento que ele teve, dos filhos que ele teve com Agar e com a própria Sara, tá? Praticamente toda a população hoje que nós temos no mundo, através dessa configuração de Abraão, né? Que foi realmente um marco aí na nova, né, continuação da humanidade, pós-dilúvio. Tá? Então está aí Abraão, né, com o beneplácito aí de Sara, teve um filho com Agar, tá? E que deu seguimento aí e continuidade à raça humana. Então está aí Abraão com seu filho, Jacó, depois ele teve um filho também com, né, chamado Isaac, e aí deu início à civilização, tá? E a expansão do que nós temos hoje aí, de aproximadamente quase 7 bilhões de seres humanos, tá? Então a produção está passando as imagens, né? Pode passar se quiser um pouquinho mais rápido, porque nós temos aí realmente muitas imagens nessa fase. Então está aí, né? No caso Jacó aí no caso já desdobrando e criando aquilo que os judeus chamam, os hebraicos chamam aí de, né, as 12 tribos. Aí teve um aspecto muito interessante, que é a venda de José, que foi para o Egito, tá? E que se tornou um grande líder no Egito e que depois, através realmente de uma época muito difícil, os hebreus tiveram que recorrer a ele. Então aí já é uma outra fase, onde depois de José estar com seu povo no Egito, onde passaram uma situação de escravidão, aparece a figura de Moisés, né? Moisés aí dentro dos estudos, muito avançados e realmente prospectados aí pelos livros sagrados, tá? Levou o povo, no caso do Egito, para a terra de Canaã, né? A terra realmente prometida lá desde o prenúncio de Abraão. Então está aí ele recebendo, né, os 10 mandamentos através da emanação, né, da autoespiritualidade, e realmente foi uma fase muito importante, porque aí deu-se praticamente o início, né, de alcançar a terra prometida. Aí já é uma fase onde entram os reis, né, porque nós tivemos uma fase dos juízes, né, que foram Josué, Sansão, Gideão e tal, e aí já são os reis, né, Jacó, no caso, Saul, o rei Davi e principalmente o rei Salomão. Então, isso aí já foi realmente dando um avanço em todo o processo de crescimento e expansão também dentro da religiosidade e dentro dos afazeres aí, né,
da cidade que hoje é uma cidade referenciada no mundo inteiro, que é Jerusalém. Então aí era uma fase ainda mais tranquila, mas depois começou uma fase realmente de conquista de outras civilizações, tá? Que é justamente o que nós iremos passar na segunda parte do nosso programa. Por quê? Porque aí foi uma fase de crescimento, desenvolvimento, onde realmente, né, os hebraicos tiveram passagens fantásticas na construção de Canaã, né, e justamente foi o período onde essa construção foi mais intensa. Mas como existiam outras civilizações já também desenvolvendo aí em outras partes do mundo, né, então depois teve a fase das conquistas e que Jerusalém realmente já era uma cidade que tinha um aspecto dentro do mundo realmente muito importante, com muita riqueza, passou a ter a cobiça aí de realmente outras civilizações. Então nós vamos deixar vocês aqui com um pequeno intervalo do nosso programa de hoje, falando sobre a civilização, né, dos hebreus, dos israelitas, que realmente hoje é um povo que não tem um contingente tão grande dentro do complexo todo da nossa humanidade, né, por volta de 10 milhões a 12 milhões de pessoas no mundo inteiro, mas que tem um aspecto importantíssimo dentro da composição, tá, da nossa política, do nosso desenvolvimento e principalmente dentro do aspecto da autoespiritualidade. Porque através de Abraão, através realmente do seu trabalho, hoje, os três principais segmentos da escola religiosa estão agregados, inclusive em Jerusalém, através do judaísmo, através do cristianismo e através do islamismo, né? Então, inclusive, essa semana, o presidente Lula está naquela região, né, fazendo alguns contatos e levando a contribuição do nosso país para que realmente aquele local tenha paz e que essas guerras realmente religiosas, de interesses, inclusive de arsenais, se cessem. Por quê? Porque ali é um local sagrado, onde a alta espiritualidade realmente atuou e está atuando intensivamente para que tenha paz, para que esse povo realmente, que é considerado como se fosse primo, né, tanto os islâmicos como os cristãos, realmente tenham aí um pouco de paz, tá? Então nós vamos deixar vocês aqui com intervalo, não saia daí não. Nós estamos hoje falando sobre a civilização dos hebreus, né, dessa grande raça, que realmente é importante dentro da configuração, né, da alta espiritualidade e também da humanidade. É só um minutinho e nós já voltamos.